Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto que é, olha, um verdadeiro manifesto revolucionário, especialmente para quem vive se sentindo sobrecarregado. Estou falando do capítulo 2 da Carta aos Efésios. E sério, não é só um texto antigo, não. É um documento que vira de cabeça para baixo a nossa ideia de valor e identidade. Sabe aquela sensação de estar preso, sempre tentando provar o próprio valor? É algo tão comum hoje em dia, né? Essa pressão para performar, para ser bom o suficiente, para sentir que merece um lugar, é simplesmente exaustivo. A gente vive numa busca constante por validação, seja no trabalho, nos relacionamentos ou até na vida espiritual. E essa armadilha da performance aparece de vários jeitos. É quando a gente tenta merecer amor com o que faz, ou quando luta para ser aceito por um grupo. É aquela necessidade de compensar cada falha com acerto, sabe? E lá no fundo tá a crença de que nosso valor depende do nosso desempenho. É um ciclo que parece não ter fim. Mas então, é aí que entra Efésios 2. E ele chega como um contraponto poderoso para essa lógica toda. É uma declaração, sabe, uma alternativa radical, um verdadeiro manifesto que vem para nos libertar dessa prisão de ter que performar para ser alguém. O coração do capítulo é um contraste, assim, dramático mesmo. Ele descreve uma virada de chave total, de um estado de morte espiritual, de perdição, para um estado de vida plena, vida encontrada, restaurada. E o mais importante, essa transformação não vem da gente, vem da obra de Cristo. E a palavra-chave para tudo isso é graça. A beleza desse conceito é que ele ataca dois extremos de uma vez só. É o presente que a gente não merece, que liberta tanto daquela culpa que esmaga, quanto do orgulho que cega. É, basicamente, o fim da meritocracia espiritual. Beleza. Agora a gente vai entrar em 3 pontos fundamentais desse texto que muitas vezes acabam passando batido. E essa primeira revelação, ela é a base para todo o resto. Prepara porque muda completamente a perspectiva sobre a condição humana. Olha só que forte isso. O texto não está usando uma figura de linguagem aqui. Ele afirma que, sem Cristo, a nossa condição espiritual não é de alguém doente que precisa de uma ajuda ou de alguém ferido precisando de um curativo. A condição é de morte. E isso muda tudo, porque significa que não existe capacidade de se autoconsertar, de contribuir para o próprio resgate. E as consequências disso são enormes. O motivo disso passar despercebido é que a maioria lê mortos e pensa, é só uma metáfora, e aí pronto, cai de novo na armadilha da meritocracia. Mas a verdade central é essa. A graça não é uma ajudinha para quem está fraco, é ressurreição para quem está morto. E quando a gente entende isso, uau, o impacto no caráter é direto. Quebra o orgulho, constrói uma humildade de verdade e faz a gente abandonar esse esforço inútil de tentar se consertar sozinho. Então, o ponto crucial é esse aqui. A identidade da gente deixa de ser definida pelos nossos erros ou acertos. Ela passa a ser definida por um ato que veio de fora, um ato de resgate. É, sem dúvida, uma das declarações mais libertadoras que existem. Ok, vamos para o segundo ponto, a segunda grande revelação que muitas vezes a gente não percebe. Ela resolve uma confusão clássica sobre o papel das boas obras. Tipo, se a salvação é pela graça, para que serve fazer o bem então? Bem, o que o texto mostra é que muitas vezes as obras são tratadas como uma exigência, sem conexão com a graça. Aí a gente acaba servindo por obrigação e não por gratidão. Mas a verdade é outra. As boas obras não são uma moeda de troca para comprar a favor. Elas são a consequência, o fruto natural de uma vida que foi transformada. E isso muda a motivação por completo. Em vez de vaidade, a gente age por amor. A gente faz o bem não para ser reconhecido, mas porque já foi aceito. A identidade vem antes da produtividade. Ponto. E agora, a gente chega na terceira grande revelação, que expande o nosso foco para fora da gente mesmo. É muito comum pensar na fé como algo puramente individual, né? Mas Efésios 2 vem e mostra uma dimensão coletiva, comunitária, que é fundamental. Por que a gente esquece disso? Porque o nosso foco tende a ser muito individualista. Mas a verdade central aqui é que Cristo não salva pessoas para isolá-las. Ele salva para integrar, para formar uma nova comunidade. E o impacto disso no caráter é profundo. Nos move a restaurar relacionamentos quebrados, a derrubar preconceitos, a construir empatia. Na prática, é trocar a competição pela cooperação, é buscar reconciliação de verdade. Certo, então a gente viu essas 3 revelações. Mortos, não avariados, fruto, não moeda de troca, e juntos, não sozinhos. Mas, e aí?
Como isso funciona na prática, no dia a dia? Vamos pegar essa teologia toda e transformar em algo concreto. Aqui a gente tem um guia bem claro do que evitar e do que fortalecer. De um lado, os erros, o orgulho religioso, a culpa constante, o isolamento, fazer o bem só para aparecer. Do outro lado, as atitudes que fortalecem. Uma fé que é puro reconhecimento da graça, a humildade que leva ao arrependimento, a busca pela reconciliação e uma ética que não precisa de aplausos. E para ser ainda mais prático, aqui vai um roteiro com algumas perguntas. Onde é que a gente ainda tenta merecer o amor de Deus? Será que tem alguém que precisa do nosso perdão? Que tal a ideia de servir alguém sem esperar nada em troca? Outra coisa, em que áreas a gente insiste em se autoconsertar? E por fim, aprender a pedir ajuda. A graça produz essa humildade de admitir que a gente não consegue sozinho. E olha, esses princípios não são nada abstratos, eles estão acontecendo agora, no mundo real. Pensa no pai que tenta compensar a ausência com presentes, ou na pessoa que só se sente aceita por Deus quando é perfeita, naquela rivalidade boba entre ministérios de uma igreja, ou num casamento em que o orgulho impede a reconciliação. Em todos esses cenários, a graça é a chave, é a resposta. Para a gente fechar, fica essa reflexão. E se a identidade de alguém não dependesse do que essa pessoa faz, mas sim do que já foi feito por ela? E se a base do nosso valor não estivesse no nosso desempenho, nas nossas conquistas ou nas nossas falhas, mas estivesse firmada num ato de graça que já aconteceu? Essa é a virada de chave que Efésios 2 oferece, uma liberdade que com certeza vale a pena explorar.